E aí, beleza? Na aula de hoje a gente vai encerrar o nosso conteúdo de força magnética com um exercício super bacana que eu separei lá no quadro. Vamos dar uma olhada? Então, gente, separei aqui um exercício bacana para a gente resolver juntos. Aqui é uma questão do ITA, que eu adaptei aqui para a gente resolver de uma maneira subjetiva, uma maneira escrita. Então vamos lá. A gente vai ter uma espira retangular colocada em um campo magnético com o plano da espira perpendicular à direção do campo, conforme mostra a figura. A gente tem essa figura aqui, então a gente vai ter o campo magnético uniforme, certo? A gente vai ter aqui a espira e o campo magnético aqui, ó, saindo do plano do quadro. Se a corrente elétrica da espira flui nesse sentido aqui, ó, no sentido mostrado, a gente vai determinar a força resultante que atua na espira, beleza? Então, enunciado da questão é essa, a gente já pode passar para a resolução, ó. Então, gente, aqui a gente tem a resolução do problema, a gente vê que não é um problema muito difícil de ser resolvido. Aqui eu redesenhei a espira no campo magnético e nomeei cada um dos fios da espira. A gente vai ter o fio 1, fio 2, fio 3 e fio 4, beleza? E outras coisas importantes também. A gente vai ter que a força que o campo uniforme vai gerar em cada fio é B, que é o campo, e que é a corrente que passa no fio, vezes o comprimento de cada um dos fios, vezes o seno θ. O θ é o ângulo do fio com o campo. Mas, como ele já tinha dito no problema, e também é possível notar que o campo é perpendicular aos fios, a gente vai usar a θ igual a 90. Então, a força que a gente vai usar, a força magnética, vai ser B e L, ok? Primeira coisa importante a gente notar também que a força em 1 e a força em 3 vão ter o mesmo valor, porque o campo é o mesmo, a corrente que passa na espira é a mesma. A única coisa que podia alterar ia ser o comprimento do fio, mas como o comprimento é o mesmo, a gente vai ter que o módulo da força é a mesma, beleza? E a mesma coisa para 2 e 4. O campo é o mesmo, a corrente é a mesma, a única coisa que muda o que poderia mudar o comprimento, mas entre 2 e 4 é o mesmo. Então a gente vai ter aqui que F1 igual a F3 em módulo e F2 igual a F4 em módulo. Coincidentemente, a gente tem que determinar a direção e o sentido dessa força, para a gente calcular a força resultante. Eu já determinei aqui, ó, usando a regra da mão esquerda, mas eu vou fazer com vocês para fixar melhor. Então a gente vai ter o seguinte, a regra da mão esquerda para fio vai ser o dedão sendo F, polegar sendo B, o campo magnético, e o dedo do meio vai ser a corrente, ok? Então vamos determinar primeiro a força em 1. O campo magnético está apontando para fora do quadro, certo? A corrente, aqui, ó, está apontada nessa direção. Corrente nessa direção, campo para fora do quadro. A força 1 está aqui para cima. A gente vai fazer o mesmo raciocínio para a força 3. Então aqui o campo vai ser o mesmo, só vai mudar o sentido da corrente. Então o campo continua para cá, a corrente está para cá. Então corrente, força. Corrente, o campo vindo para cá e a força. Na força vai estar aqui para baixo, beleza? A gente vai fazer o mesmo processo no fio 2. O fio 2 está aqui. A gente vai usar então o campo para cá, corrente para cá. Corrente para baixo aqui, né? O campo saindo do plano do quadro. Aqui então vai estar a nossa força. A força 2. Eita, eu coloquei força 4 aqui, desculpa. Pô, foi mal. Aqui é a força 2, beleza? Então a gente vai ter força 2 aqui. E ali do outro lado a gente vai ter a força 4 usando o mesmo raciocínio. Pela última vez, campo saindo, corrente vai estar... Agora tem que fazer um pouco de contorcionismo aqui para cima. A força então vai estar para cá. Então a gente vai ter a força 4 para cá, né? Campo saindo, corrente aqui para cima. Então a gente vai calcular a força resultante fazendo somatório das forças. A gente vê que F1 e F3 possuem a mesma direção, que estão na vertical, e também possuem o mesmo módulo, só que possuem sentidos opostos. Então, se a gente somar essas duas aqui, a gente vai ter que na vertical é 0, e também a gente vai ter a mesma coisa para F2 e F4. F2 vai estar para cá, F4 vai estar para lá, são a mesma direção, sentidos opostos, e a gente vai ter que as duas são iguais em módulos. Então, a gente vai somar as duas, vai ser 0 também. A gente vai ter que a força resultante do problema é 0. Então, para resolver o problema que a gente fez, a gente achou o ângulo, certo? A gente determinou a fórmula da força com base nesse ângulo. A gente notou que existem forças que possuem o mesmo módulo, usou a regra da mão esquerda para determinar essas forças e fez a soma vetorial para achar a força resultante. E com isso, a gente encerra a aula de hoje, a gente encerra a parte do conteúdo que a gente está vendo, força magnética, e na próxima aula a gente vai começar a ver um pouco de indução magnética, e eu conto com a sua presença.